Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui vai o vídeo número 6 de testemunho da ex-freira Charlotte. Eu espero que você esteja a ver os vídeos todos. Aqui está retratado a vida, os horrores e terrores que muitas freiras viveram nos conventos. E também está relatado a grande mentira da Igreja Católica acerca dos conventos, que nós pensávamos que as freiras iam para os conventos e que iam realmente ajudar os pobres, que iam se orar pela humanidade, fazer boas obras. Na realidade, meus queridos irmãos, eles massacravam, matavam, aterrorizavam as freiras, tudo por causa de alcançarem a herança que esta tal freira tivesse. E claro que quanto mais dinheiro elas tinham, mais elas massacravam aquela freira para que ela nunca mais pudesse sair do convento. E, que me foi dito aqui, ela teve que assinar um papel dizendo que tudo o que era dela e pertencia depois a Roma e ao Papa, etc. Meus irmãos sabem, quando eu faço uma coleção de vídeos, é só o no primeiro vídeo, e então eu vou continuar aqui. No vídeo número 5, eu disse que ela arrancou um pedaço de papel para escrever algumas palavras com aquela caneta. Até ao fim do dia eu tinha conseguido escrever cerca de 2,5 linhas, implorando por socorro. Fiquei apavorada com o que tinha feito, porém eu tinha ido longe demais para voltar atrás. No fim do dia, escondida, pus o bilhete em cima do lixo e deixei a lata destapada. Então, tirei o meu crucifixo, embora tenha sido difícil, quebrei-o e pus na prateleira. Vocês vão saber porque é que ela quebrou o crucifixo. Depois que os trabalhos na cozinha estavam terminados, fomos para a nossa inspeção diária, feita pela Madre Superiora. Ela revistou cuidadosamente as nossas saias para se certificar de que não tínhamos pegado comida. Quando chegou a minha vez, eu disse: Madre Superiora, eu quebrei o meu crucifixo e o pus na prateleira que fica em cima da mesa de trabalho. Posso voltar lá para pegá-lo, por favor? Ela me perguntou como aquilo tinha acontecido e, finalmente, de mau humor, disse que eu podia ir buscá-lo rápido. Afinal de contas, uma freira não pode ficar sem o seu crucifixo. Voei para a porta de trás e procurei a lata de lixo em que tinha posto o recado pedindo para aquele homem dar o retorno. Havia um pedaço de papel dobrado, uma mensagem. As minhas mãos tremiam e eu mal podia ler. A minha respiração estava ficando ofegante. É um misto de excitação e medo. Quando finalmente consegui ler, meu coração disparou, batendo tão rápido que parecia um trovão nos meus ouvidos. O bilhete dizia que o homem ia deixar destrancada a porta da cozinha que dava para o pátio, assim como o grande portão de ferro da muralha que rodeava o convento. Liberdade! Eu mal podia controlar a minha respiração. Quando cuidadosamente fui abrir a porta que dava para o pátio, é claro, ela estava aberta. E então pus os meus pés no piso da varanda. De repente gelei, paralisada de medo. Comecei a ficar tonta, com náuseas. Eu tinha-me lembrado do assustador som do alarme que tocava, avisando que uma freira estava tentando fugir. Portanto, é assim, ela conseguia abrir a porta. E ela, quando já estava pondo os pés fora da porta, ela começou-se a lembrar do som, porque eu tenho a certeza que muitas freiras tentaram fugir. E ela começou a ouvir na sua mente o som, pensando que se eles me apanharam, eles vão pôr este som a tocar e claro que ela ia ser apanhada. Eu tinha lembrado do assustador som do alarme que tocava, avisando que uma freira estava tentando fugir. E estremeci quando recordei que a miserável fugitiva era capturada bem rápido pelos sacerdotes que a arrastavam de volta. E então começava uma rodada de intermináveis penitências e cruéis tormentos para fazê-la arrepender-se. Será que valia a pena eu me arriscar? Tremendo, respirei fundo e dei mais um passo, desta vez para fechar e travar a porta atrás de mim. Eu agora não podia voltar atrás, então me arremessei em direção ao portão de ferro. Para além dele estava a gloriosa liberdade, portanto, além do portão, estava a gloriosa liberdade daquela câmara de horrores, onde eu tinha estado aprisionada por 22 longos anos.
Se ela foi para lá com 15 anos, irmãos, os irmãos que imaginam, valia apenas se arriscar pela liberdade. Embora eu estivesse desesperada com frequência, eu ainda ansiava por estar livre. Finalmente isso estava ao meu alcance. Fortes emoções tomaram conta de mim quando cheguei ao portão. Empurrei o portão de ferro suavemente. O terror revirou o meu estômago. Empurrei de novo com toda a força. Estava trancado. Chorei em silêncio e quase desmaiei ao lembrar que tinha estupidamente trancado a porta da cozinha. Só ela já não podia voltar para trás. Eu estava presa em uma área proibida, sem nenhum motivo plausível para estar ali. Em pânico, pensei em todas as torturas que a Madre Superiora usaria para corrigir a minha rebelião. Comecei a tremer incontrolavelmente. A minha mente estava muito confusa. Por quê? Porque o portão estava trancado. Desesperada, comecei a escalar o ornamento do alto portão de ferro. Nós éramos mantidas quase morrendo de fome e trabalhávamos pesado até quase morrer. E sem falar das consequentes sessões na câmara de tortura. Um corpo fraco e gasto, um pouco mais do que pele e osso, não tem nenhuma reserva de energia. Portanto, ela queria dizer que ela estava tão magríssima que ela não tinha quase energia nenhuma. Eu escorregava com frequência, arranhando as mãos e os pés nas ásperas barras de ferro. Eu estava morrendo de dor, mas finalmente, ofegante e sangrando, cheguei ao topo do portão que continha uma fileira de barras de ferro longas e afiadas. Parei por um instante, pois minhas pernas estavam doendo por causa do esforço. Só ela conseguiu, com muito esforço, já com sangue, trepar o portão. Meu coração desfaleceu de medo quando olhei para baixo do alto daquele portão de 6 metros de altura. O portão tinha 6 metros de altura. Eu tinha que descer do outro lado. Minhas 3 saias longas e o meu véu, que ia até o joelho, iam atrapalhar a descida. Então decidi me arriscar e pular. Portanto, ela pulou. Com uma das minhas mãos, puxei minha pesada roupa para cima, respirei fundo e pulei. 2 das minhas saias se prenderam nas barras do portão e eu fiquei suspensa no ar, com o corpo balançando e batendo contra o portão. Eu agora estava com mais medo do que nunca, balançando freneticamente para a frente e para trás. Com a mão livre, desprendi a minha saia das barras do portão e então despenquei. Com minhas saias esvoaçantes, caí no chão com uma dor instantânea. Descobri mais tarde que eu tinha fraturado o braço e o ombro. Visto que eu estava muito magra, meus ossos fraturados ficaram expostos. Oh my God! Ela ficou com os ossos à mostra. Ondas de dor me inundaram e eu fiquei inconsciente. Não sei quanto tempo fiquei caída lá, mas provavelmente foi por um período breve. Após ter recobrado a consciência, as dores pareciam ter tomado conta do meu corpo, especialmente o meu braço e o meu ombro fraturado. Suspirei de dor e, mordendo os meus lábios, me pus em pé com dificuldade. O medo de ser recapturada sobrepujou a dor corporal e comecei a caminhar o mais rápido que podia. Eu estava em um país estrangeiro. Para onde ir? O que fazer? Eu estava fisicamente arruinada, não tinha dinheiro e nenhum amigo. Apenas o desejo de ser livre me impulsionava a seguir em frente. Eu caminhava, corria, depois voltava a caminhar. Doutrinada na quietude do convento, eu ficava imaginando se o farfalhar das folhas atrás de mim era o barulho de alguém me seguindo. Como ela estava muito tempo no convento e eles não podiam falar, era tudo um silêncio profundo, até o som das folhas, ela pensava que era alguém correndo atrás dela. Por causa da exaustão, desta vez cada vez mais difícil continuar caminhando, pois eu estava tão enjoada, atordoada e doente. Avistei uma pequena edificação e, cheia de dores e com dificuldade, fui até lá para tentar dormir um pouco. Eu devia estar delirando e até consegui cochilar por um pouco, mas no final de contas eu estava com tanta dor que decidi continuar caminhando. Respirei fundo, levantei com dificuldade e caminhei o resto da noite. Com esforço e determinação, eu era impelida a me afastar o mais possível do convento.
Uma coisa que eu tinha sido forçada a aprender na cláusula era permanecer na função, apesar da dor e do sofrimento. Elas estavam com controle de mente que, com dor e sofrimento, elas tinham que fazer aquilo que a Madre Superior mandava. E então, ela estava usando desta tática para continuar caminhando mesmo com tanta dor e sofrimento. Milagrosamente, minha fuga não foi descoberta de imediato e isso me deu uma certa vantagem. No segundo dia, escondi-me debaixo de uma pilha de tábuas e de placas de metal. Um sol escaldante estava batendo no lugar onde me escondi. Eu me virava de um lado para o outro por causa do calor. Cheia de dores, eu estava fraca, sedenta e faminta. Provavelmente eu fiquei inconsciente várias vezes durante aquele longo dia e quente. Quando anoiteceu, arrastei-me para fora e comecei a caminhar outra vez. Eu estava com muito medo de bater na porta das casas, pois alguma família devota do catolicismo romano poderia contar a um sacerdote que me levaria de volta para o convento. Essa possibilidade forçou as minhas doloridas pernas a me levar para dentro de uma zona rural a fim de estar segura. Eu preferia morrer a ter que voltar para os meus impiedosos atormentadores. Pelo terceiro dia, eu tinha a certeza que eu ia morrer. Eu estava com uma febre alta, terrivelmente nauseada, e a minha mão e o meu braço e o meu ombro estavam inchando e palpitando. Até a ponta dos meus dedos tinha ficado verde-azul. Como um animal ferido, quase morrendo, arrastei-me por debaixo de uma cerca e desesperadamente caí numa toca a um monte de feno. Fiquei lá uma boa parte do dia, mas uma mista dor, portanto, um misto de dor, fome e sede, finalmente me tirou de lá. Cheguei a um casebre, obviamente muito pobre, tomando cuidado para o vento não me derrubar. Fui até lá e bati na porta. Quando um homem atendeu, eu implorei que me desse um copo d'água. Eu deveria estar com uma aparência assustadora, pois ele não me disse nada. Quando chamei a minha esposa, ela imediatamente abriu a porta e me levou para dentro da sua casa. Glória ao nome do Altíssimo. Era a primeira vez em anos que eu via compaixão de verdade nos olhos dos humanos. Lágrimas começaram a rolar dos olhos dela quando olhou para mim e disse-me com ternura: "Venha aqui, querida, senta-te." Aquela foi a palavra mais linda, bela melodia que eu já tinha ouvido. Ela me fez sentar e trouxe depressa um copo de leite fresco. Lembrem que eu não tinha visto leite integral por anos. Eu estava faminta. De forma bruta, como um animal selvagem, agarrei ao copo e gulosamente bebi cada gota, como era de esperar quando o leite chegou ao meu barulhento e vazio estômago. O expeli de forma violenta, fazendo uma tremenda sujeira. Portanto, quando ela bebeu o copo, ela deve ter tido uma tremenda diarreia. E ela disse assim, fazendo uma tremenda sujeira: eu automaticamente recuei e me encolhi, pois estava condicionada a esperar que cada erro resultaria em recriminação e castigo. Ela pensava que as pessoas iam bater nela. Irmãos, essa história é terrível, meu Deus do céu. A gentil mulher não disse nada, lágrimas brilharam em seus olhos enquanto ela limpava a sujeira. Ela entendeu o que era preciso e momentos depois misturei um pouco de açúcar em um copo de água morna. Com uma colher de chá, ela me alimentou bem devagar com aquela mistura, dando um golo de cada vez. Aquilo me reviveu e tinha um gosto tão bom. Depois ela esquentou o leite e me deu só um pouquinho. Profundamente preocupada, o homem observava o meu braço indefeso e sujo de sangue em cima da mesa e perguntou como eu tinha me machucado tão feio. É difícil expressar o alívio que era falar com alguém que genuinamente parecia estar preocupado comigo. Expliquei que eu tinha escalado o portão e caído no chão. Quando ele disse que era preciso chamar um médico, eu corri em direção à porta e comecei a gritar histericamente: não tenho família, não tenho dinheiro, não posso pagar os serviços de um médico. Eu vou fugir e tenho que ir agora.
Esta repentina explosão me deixou tão esgotada que fiquei tonta e quase desmaiei por causa da pressão física e mental. O velho homem me conduziu com ternura de volta à cadeira e me tranquilizou dizendo: você está precisando de ajuda e eu tenho que chamar um médico. Não precisa ter medo, pois não somos católicos romanos e não médico. Eu queria acreditar nele, mas ainda estava violentamente tremendo de medo. E tinha a expectativa de que eles não me fariam mal, mas eu tinha sido condicionada a não confiar em ninguém por todos aqueles anos no convento e eu tinha sido cercada de traição, decepção e mentiras de todo o tipo. Na verdade, eu estava muito doente e fraca. Eu não podia fazer nada além do sentar e esperar. Não tinha escolha, pois estava sem forças e tremendo incontrolavelmente. A mulher se pôs logo ao meu lado para me acalmar. Há anos que eu não via qualquer tipo de gentileza e consideração. Eu me dissolvi em lágrimas, pois meus nervos estavam completamente abalados por causa de tudo o que eu tinha sofrido. Aqueles dois estranhos pareciam estar me entendendo e foram infinitivamente gentis comigo. O velho homem amarrou o seu cavalo na carroça e percorreu uns 15 quilômetros até a próxima cidade. Um médico veio com ele e depois de uma olhada rápida em mim, ele balançou a cabeça bastante zangado. Eu estava aterrorizada e me recusei a dizer a eles quem eu era e de onde tinha vindo. Eu estava com medo de todo o mundo. Eu temia que algum traidor me levasse de volta para a prisão do convento. Depois do médico ter-me examinado, ele ficou andando em volta de mim, não acreditando no que estava vendo. Quando olhava para a carcaça destruída do que era para ser uma pessoa, ele dizia palavrões. A sua respiração mostrava que estava muito bravo. Ele percebeu que ele estava me assustando. Ele estava furioso, não comigo, mas com o tratamento cruel que tinham-me infligido. Irritado, mas gentilmente ele me disse: eu tenho que te levar para o mais rápido possível para o hospital. Eu comecei a chorar e disse que não queria ir para o hospital. Lá eu tinha a certeza de que os meus inimigos me encontrariam e me levariam de volta. Implorei que não me forçasse a ir. Ele replicou que não iria me machucar e que teria de me levar para onde eu poderia receber o tratamento adequado. Portanto, ele disse que não ia machucar e que ele tinha que levá-la para um hospital para receber o tratamento adequado. Quando fui admitida no hospital, eu estava pesando apenas 40 quilos. 36 quilos a menos do que eu tinha em 1968. Primeiro, eu fui submetida a uma cirurgia para reduzir o terrível inchaço e a infecção do meu braço, mão e ombro. Levei mais de 2 semanas para que o inchaço melhorasse e os ossos começassem a soldar, visto que estavam tortos. Mais tarde, eles tiveram de ser quebrados outra vez e engessados em um procedimento bastante doloroso. O médico e toda a equipe do hospital tinham entendido perfeitamente o meu caso e cuidaram muito bem de mim. Depois de muitos anos de fome, tortura, condenação constante, degradação e de ser tratada como um animal, estava bom demais para ser verdade. Fiquei internada por mais de 1 ano. A restauração do meu corpo e da minha mente foi bastante lenta. Quando tinham-se passado 6 meses, meu gentil médico entrou, puxou uma cadeira, segurou a minha mão e disse: mocinha, ele disse, temos feito tudo o que está ao nosso alcance para a sua recuperação. Agora temos de saber quem você é, de onde veio e eu vou tentar localizar os seus familiares. Ele sabia que eu era estrangeira e queria contatar com os meus pais. A gentileza dele tocou-me tanto que me desmanchei em lágrimas e dei a ele informação. 10 semanas depois, ele finalmente tinha localizado os meus pais. Ambos estavam vivos, mas minha mãe estava paralítica e inválida há mais de 7 anos. Deixa-me compor, irmãos, que estou aqui em lágrimas. É claro que eu não sabia disso, pois como fiquei sabendo mais tarde, eles não tinham recebido nenhuma das minhas cartas. No convento não é permitido nenhuma comunicação com as pessoas de fora.
Face à cirurgia que tinha feito por causa da tuberculose nos ossos, eu estava incapacitada de andar. Quando tinha-me recuperado a ponto de já poder ficar em uma cadeira de rodas, o médico achou que eu deveria sair do ambiente hospitalar. Ele me levou para a sua casa, no subúrbio, onde a sua bondosa esposa comprou a minha primeira roupa e calçado de uma pessoa civilizada. Durante a minha estadia no hospital, o querido velho casal que tinha-me acolhido na sua casa, naquela terrível noite, me visitava com frequência. Eles vinham quase todos os dias, trazendo um buquê de flores para alegrar o meu quarto do hospital. Eu sempre esperava pelas visitas dele e observava entusiasmado. Eu tenho que parar porque eu sei que os irmãos já têm um pouco de dificuldade em me entender. E estou tentando me segurar para não chorar mais. Deixa-me recompor aqui. Durante a minha estadia no hospital, o querido casal de velhos que tinha me acolhido em sua casa, naquela noite terrível, me visitava com frequência. Eles vinham quase todos os dias, trazendo um buquê de flores para alegrar o meu quarto do hospital. Eu sempre esperava pelas visitas deles e observava, entusiasmada, o pequeno cavalo e a carroça chegarem ao hospital. Para me animar, ela fazia flores com pedaços de papel colorido e amava como se fosse o meu próprio sangue. Eles estavam lá no dia em que tive a alta do hospital e perguntaram se eu gostaria de ir para a casa deles. Chorei e disse que amaria, mas não podia porque estava indo para a casa do médico. Quando o médico me viu chorando, ele logo assegurou que não haveria problema algum de eu ir para a casa deles. Ele me levou no seu automóvel e me visitava com frequência, trazendo frutas e verduras frescas. Fiquei lá por 6 semanas e então voltei para a casa do médico. Portanto, ela ficou mais 6 semanas na casa deste tal casal idoso que tinha acolhido. Durante cerca de 1 ano após ter saído do hospital, eu ficava ora na casa do médico, ora na casa do casal de velhos, tendo em vista que o meu cabelo se recusava a crescer. O cabelo dela até deixou de tantos anos ela rapar a cabeça e usar aquela coisa na cabeça, o cabelo estava levando muito tempo para crescer e então eu usava chapéu. Chegou o dia em que tinha-me recuperado bastante e que já podia recolher ovos, espanar os móveis, lavar e secar pratos. O médico deixou um cheque com o casal de velhos a fim de me levarem para comprar roupas e uma mala. Vejam só, meus irmãos, Deus manda os seus anjos tomar conta daqueles que são fiéis a Ele. Certo dia, Ele me levou para fazer uma viagem. Muitas pessoas tinham-me dado dinheiro que eu guardei cuidadosamente junto com a minha roupa. Quando o meu benfeitor me deixou no trem, ele me advertiu: Charlotte, não aceite comida de ninguém, salgados e doces, não pegue nada, exceto no que esta única pessoa te der, pois ela vai tomar conta de você. Depois que o trem chegou ao seu destino, fui levada para o navio. Vocês que vejam a distância que ela estava, eles pegaram nela e levaram-la muito longe da casa onde ela morava. Portanto, depois do trem chegou ao seu destino, fui levada para o navio e fiquei sob a tutela de outra pessoa que me deu as mesmas rígidas instruções. 2 semanas depois, o navio atracou nos Estados Unidos. Encontrei no cais outra pessoa que me pôs em um trem sob os cuidados do condutor. Ele foi muito bom para mim e me trouxe toda a comida que eu podia comer. Naquelas alturas eu não tinha 1 centavo e ele me deu uma quantia em dólar. Viajei 3 dias naquele trem. Quando estávamos a 40 ou 50 quilômetros da casa do meu pai, da casa dos meus pais, eu estava muito ansiosa. O condutor me trouxe uma ação. Irmãos, eu vou parar por aqui. Porque eu estou mesmo... Os irmãos que não percam o vídeo a seguir. Que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.